Bom, então vamos dar seguimento ao evento é, com a aula da professora Andressa. Andressa já está disponível. É com muita honra e alegria que eu tenho o prazer de poder apresentar a Andressa, uma colega de grupo, né, de laboratório. Então, seja bem-vinda. A Andressa, ela estava mediando inicialmente o evento, e agora é ela quem ministrará a aula. Dre, seja bem-vinda. Se você quiser testar a sua aula, já estamos visualizando. Bom, antes da Andressa começar, eu vou apresentá-la a todos vocês. Ela irá ministrar a aula sobre a temática de vegetarianos e exercício físico. A Andressa é graduada em nutrição pela Universidade Federal do Paraná, mestre em ciências pelo programa de pós-graduação em biologia química da Unifesp e atualmente doutoranda do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. E ela acabou de realizar um estágio sanduíche em uma das universidades da Suécia, como ela comentou inicialmente. Bom, Andressa, fique à vontade para ministrar a sua aula. E conforme, né, a gente tem feito desde o início, a gente deixa as perguntas para o final. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Camila. Obrigada pela apresentação. Bom dia a todos. Eu sou a Andressa, como a Camila disse, eu sou doutoranda do Laboratório de Imunometabolismo da Unifesp. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para falar sobre o objeto de estudo da minha tese, que é o vegetarianismo. O meu tema em específico é a recuperação muscular dos vegetarianos, mas eu já estudo o vegetarianismo há bastante tempo e hoje a gente vai discutir aqui algumas características da dieta vegetariana e a relação com o exercício físico, para que no final a gente possa responder essa pergunta se existe alguma vantagem em ser vegetariano em relação ao exercício físico. E para isso, eu fiz um roteiro, né? Então, nós vamos iniciar a aula falando sobre os principais nutrientes de atenção na dieta vegetariana, que tem relação com o desempenho, e, portanto, eles devem ser considerados, digamos que com muito carinho na prescrição nutricional para favorecer o desempenho. E, em seguida, nós vamos discutir algumas particularidades da dieta ovo-lacto-vegetariana no exercício, bem como as particularidades da dieta vegana, que elas têm uma pequena diferença. E para finalizar, a discussão vai ser em torno dos aspectos nutricionais e o resultado do impacto do vegetarianismo especificamente na recuperação muscular. Então, esse é o roteiro da nossa aula. E para começar a construir esse raciocínio, é importante deixar claro aqui que os indivíduos vegetarianos são aqueles que não consomem nenhum tipo de carne. Dentro de vários conceitos que existem, como, por exemplo, flexi-vegetarianos ou semi-vegetarianos, é importante a gente lembrar que dentro de um conceito clássico, a exclusão dos alimentos de origem animal, ela pode acontecer em diferentes níveis. Então, quando o indivíduo ele é ovo-lacto-vegetariano, ele mantém o consumo de ovos e de produtos lácteos, e quando ele é vegetariano estrito, ele não consome nenhum alimento de origem animal. Muitas vezes na literatura a gente acha o vegetarianismo estrito como a dieta vegana, tá? Então, é esse conceito que a gente vai adotar aqui. Mas as pessoas que consomem carne vermelha, independente da frequência que aconteça esse consumo, elas não estão dentro do conceito do vegetarianismo e, portanto, não são classificadas como vegetarianas. E quando o indivíduo adota a dieta vegetariana, independente do grau de exclusão dos alimentos de origem animal, forma-se um padrão alimentar diferente, onde se verifica um maior consumo de carboidratos e de fibras, bem como de micronutrientes, compostos bioativos e fitoquímicos, que estão presentes na sua grande maioria nos vegetais, e também um menor consumo de proteínas e gorduras saturadas. E aqui é importante sempre dizer que um menor consumo de proteína encontrado pelos vegetarianos é em relação a onívoros. Então, não quer dizer que é um consumo insuficiente de proteína, quer dizer que é um consumo menor do que os onívoros. A gente sabe que a RDA, a recomendação para proteínas, de uma maneira geral, é de 0,8 gramas por quilo por dia para a população em geral,
Mas, claro, a prática de exercício físico naturalmente vai aumentar essa necessidade, mas é sempre deixar claro, importante que os vegetarianos consomem proteína. A gente vai voltar nessa discussão daqui a pouco, um pouquinho mais para frente. Porque quando a gente fala do vegetarianismo, alguns nutrientes são, de fato, um ponto de atenção na prescrição nutricional, né? E eu falo que são pontos de atenção porque todos esses pontos, eles são passíveis, né, de solução. Por exemplo, se a gente pegar aqui o consumo calórico. No padrão alimentar vegetariano, existe um alto consumo de alimentos em relação a volume, mas esses alimentos, na sua grande maioria, eles são de baixa densidade calórica e são ricos em fibras, e isso aumenta um pouco a sensação de plenitude. E a gente sabe também que para pessoas fisicamente ativas é de suma importância para garantir desempenho, manutenção de peso, manutenção de massa magra, o funcionamento correto do sistema imunológico, recuperação muscular, várias coisas, é super importante ter um consumo calórico adequado. Então, a gente precisa garantir esse aporte calórico diminuindo fibras, aumentando a quantidade de refeições, incluindo carboidratos, muitas vezes intratreino, né? Essa estratégia pode ser necessária para atletas de longa distância, principalmente, né, os de longa distância, mas nenhum indivíduo fisicamente ativo quer entrar em estado crônico de depressão, de baixa disponibilidade de energia, né, de depressão de energia. Então, né, além do consumo calórico, as proteínas, que eu falei um pouquinho no slide anterior, a gente sabe que as proteínas vegetais, elas contêm menos aminoácidos essenciais do que as proteínas animais. E, além disso, as fontes proteicas vegetais, que são basicamente as leguminosas, elas também são fontes de fitatos, que diminuem a biodisponibilidade desses aminoácidos. Então, isso faz com que no planejamento dietético, o ideal seja incluir diferentes fontes de proteínas vegetais, então diferentes tipos de leguminosas, em maiores porções, e muitas vezes considerar a suplementação, né, que em alguns casos pode ser necessária também. Quando a gente pensa aqui no ômega 3, né, as fontes elas são prioritariamente animais, e o ômega 3 ele tem função de vasodilatação, tem uma função anti-inflamatória já bem demonstrada pela literatura, e a deficiência de ômega 3 pode prejudicar o desempenho. E aí vem a estratégia, que é incluir algumas fontes vegetais de ômega 3, como a chia e a linhaça, várias vezes por dia na alimentação desse atleta, para garantir que nada aconteça, né, e para garantir que o desempenho seja mantido. Então, a gente tem alguns outros micronutrientes de atenção, por exemplo, o ferro, né, que é super importante também para o desempenho, ele faz, né, todo esse papel do carregamento de oxigênio, então, desempenho especialmente aeróbico. O ferro vegetal, ele também tem uma baixa biodisponibilidade, é o ferro não M, e por isso ele é considerado um ponto de atenção, uma vez que mesmo garantindo a ingestão, o foco vai ser para real absorção desse ferro. Nós temos também o zinco, o cálcio, né, importante para o desempenho, para a contração muscular. E, por fim, a vitamina B12 e a vitamina D, que também são encontradas em fontes animais. E os vegetarianos estritos, né, especialmente a vitamina B12, não existe em nenhum alimento de origem vegetal. Então, os vegetarianos estritos não consomem vitamina B12 via dieta, eles têm indicação expressa de suplementação. E aí, isso, né, então, falando dos macro e dos micronutrientes e a relação aí com o desempenho dos vegetarianos. Mas, além desses nutrientes da dieta, tem alguns outros compostos que são considerados de atenção na dieta vegetariana, especialmente relacionando o desempenho. Começando aqui pela creatina, né? A creatina, ela é um composto nitrogenado não proteogênico formado pelos aminoácidos arginina e glicina, tanto no fígado quanto no pâncreas. E o principal estoque da creatina está no músculo esquelético na forma de fosfocreatina. A principal função da creatina durante, né, no momento do exercício físico é manter a disponibilidade de ATP, especialmente nos exercícios que são de alta intensidade e curta duração, e também na transição do descanso para o exercício. Então, nós temos uma reação aqui que é reversível, da hidrólise do ATP em ADP
liberando fosfato inorgânico e energia. Então, a fosfocreatina, ela entra se ligando a esse ADP que foi gerado nessa ligação aqui de cima, nessa hidrólise aqui em cima, formando a creatina e liberando, então, um ATP para o trabalho mecânico muscular. Considerando esse contexto, é razoável a gente pensar que a deficiência da creatina pode levar à queda no desempenho e que o baixo consumo da creatina, dos aminoácidos, né, e pelos vegetarianos, acaba comprometendo a formação dessa creatina e, portanto, os estoques de fosfocreatina. Então, no caso dos vegetarianos, considerar a suplementação tanto com protocolos de sobrecarga ou em uso contínuo, e a coingestão dessa creatina com carboidratos e proteínas pode ser uma boa opção, especialmente porque essa coingestão pode melhorar a retenção muscular. E além da creatina, a gente tem um outro composto que é a beta-alanina, que é uma molécula precursora da carnosina. Então, a carnosina é formada pela beta-alanina e pela histidina. A principal ação da carnosina é de ser um tampão intracelular. Ela atua na neutralização dos íons hidrogênio que se acumulam dentro do músculo, que é uma ocorrência natural da contração muscular. Então, esses íons H+, eles acabam acidificando o meio muscular, né? Eles acabam atrapalhando o processo de ligação da actina com a miosina de uma forma indireta, que é o processo que leva à contração muscular. Então, se o meio está ácido, cheio de hidrogênios, né, de íons H+, a contração muscular é afetada, é prejudicada e a fadiga vem. Então, aqui pensando, né, que quanto mais eficiente for esse sistema de tamponamento, ou seja, eu tendo beta-alanina suficiente para sintetizar a carnosina, com mais eficiência esses íons hidrogênio, eles são liberados para a circulação e mais atrasada será a fadiga muscular. E, pelo contrário, né, se eu tenho níveis diminuídos de beta-alanina, que é limitante para a síntese de carnosina, isso pode impactar negativamente o desempenho. Então, a deficiência da beta-alanina pode levar à queda do desempenho, especialmente por esse mecanismo aí da fadiga muscular. A beta-alanina é encontrada em carnes vermelhas, frango, e, portanto, não é consumida pelos indivíduos que evitam esses produtos. E apesar dela poder ser sintetizada endogenamente, os indivíduos, já é demonstrado que os indivíduos vegetarianos, eles apresentam menores concentrações de carnosina. E aqui, igualmente a creatina, alguns autores sugerem que a suplementação pode ser uma boa estratégia para melhora de performance, a depender do tipo da modalidade que a pessoa pratica, né? E alguns autores também destacam o papel da taurina, que é um aminoácido condicionalmente essencial. Ele fica concentrado no músculo esquelético, tem algumas funções de osmorregulação e neurotransmissão. A taurina também, né, por ser um aminoácido condicionalmente essencial, ela também pode ser sintetizada endogenamente no fígado, mas mediante o consumo de carne, frutos do mar, laticínios, que mais uma vez não acontece com indivíduos vegetarianos estritos, e acontece muito pouco com os ovo-lacto-vegetarianos. Mas, considerando o exercício, o papel principal da taurina é no metabolismo da glicose durante o exercício. Então, tolerância à glicose, sensibilidade à insulina, a captação da glicose, o armazenamento e oxidação no músculo esquelético, e podem afetar, então, o desempenho. É conhecido e já demonstrado em modelos animais que a taurina, ela diminui a concentração de taurina, né, muscular, ela diminui em animais após exercícios físicos exaustivos. Então, pelo efeito fisiológico que a taurina pode exercer durante o exercício, alguns autores sugerem a suplementação de taurina em vegetarianos, mas os protocolos de suplementação e as doses ainda precisam de mais estudos na literatura, a gente ainda não tem um consenso sobre isso. E, por fim, também, né, nós temos outro composto que pode afetar no desempenho dos vegetarianos, é a carnitina. A maioria da carnitina, né, a maior parte da carnitina corporal, 90% da carnitina está armazenado no músculo esquelético, e ela desempenha dois papéis importantes dentro do metabolismo energético. O primeiro papel
é ser um transportador de ácidos graxos para a beta-oxidação lá na membrana interna da mitocôndria. Então, o ácido graxo, né, para sofrer a beta-oxidação, ele precisa atravessar essa membrana mitocondrial. Então, existe a formação de um composto intermediário, que é a acil-carnitina, que é a ligação de uma molécula de acil-CoA com a carnitina. A molécula de CoA ela não atravessa a membrana mitocondrial sozinha, então é necessário esse carreador, que é a carnitina, senão a beta-oxidação lá na membrana interna da mitocôndria ela não acontece. Então, esse é o primeiro papel da carnitina, é atuar como esse transportador. E o segundo papel é ser um tampão, né, para o excesso da produção de acetil-CoA, que acontece via glicólise no exercício. Então, o que a gente precisa gravar aqui desse segundo papel especificamente da carnitina é que ela mantém a produção de ATP via glicólise durante o exercício. E por isso ela é importante, né, para manter o desempenho. Mas assim como a taurina, os dados de utilização de suplementação da carnitina como suplemento ergogênico ainda são inconclusivos de uma maneira geral, e mais especificamente em veganos tem menos evidência ainda, mas seriam alguns pontos a pensar quando a gente pensa e busca, né, desempenho do atleta vegetariano. E aí, por outro lado, a gente tem o perfil alimentar dos vegetarianos rico em micronutrientes, e isso contribui com uma maior ingestão de nutrientes antioxidantes e de polifenóis. E isso pode contribuir, né, por outro lado, para o desempenho. Se a gente olhar especificamente para o desempenho aeróbico, também, né, o desempenho aeróbico, durante o exercício aeróbico, a gente tem muito consumo de oxigênio, e esse consumo de oxigênio vai acabar gerando muitos radicais livres. Então, os nutrientes antioxidantes têm a capacidade de diminuir esse estresse oxidativo, né? Os radicais livres, eles também são limitadores do desempenho. E também diminuindo aí o processo inflamatório que acontece naturalmente com o exercício, com essa alteração da homeostase. E a diminuição do processo inflamatório pode, então, contribuir para a recuperação e para o bem-estar dos atletas. Além disso, alguns desses compostos, eles apresentam efeitos vasodilatadores, aumentando o fluxo sanguíneo e, consequentemente, a entrega de oxigênio e nutrientes para os músculos, e, em contrapartida, a retirada dos metabólitos é mais eficiente também. Isso pode ser um fator de melhora de desempenho. Na literatura, né, o uso de suplementos antioxidantes, ele não é recomendado, porque eles podem, de certa forma, anular alguns processos adaptativos, né, dentro desse processo de estresse oxidativo. Em algum nível, ele é importante para as adaptações musculares ao exercício, mas, por outro lado, a literatura recomenda não a suplementação, mas uma dieta rica em micronutrientes, e esse é o caso da dieta vegetariana. Então, qual que é a diferença, né? Qual seria a diferença entre uma suplementação isolada e a dieta rica em micronutrientes? A matriz alimentar, onde esse micronutriente está inserido. Então, a gente não tem um micronutriente de forma sozinha dentro de um alimento, então eles são parte de alimentos inteiros, e por isso o padrão vegetariano, nessa sinergia e como um padrão alimentar mesmo, ele pode ser tão interessante nesse sentido, tá? E considerando que as adaptações musculares são resultado, né, do treino, do tipo de treino que a pessoa faz e da dieta, se a gente entender que o consumo da dieta vegetariana é diferente da onívora, alterar esse padrão alimentar altera também as alterações fisiológicas dessas respostas relacionadas ao exercício físico e influencia, lá no final, o desempenho esportivo. Então, nessa figura aqui, ficam algumas perguntas para avaliação da dieta do atleta vegetariano, que inclui, né, todas as questões que nós falamos aqui. Aqui no centro, a gente tem o consumo calórico, a gente tem a proteína, tanto em quantidade quanto em qualidade. Nós temos os micronutrientes aqui à esquerda, né, e os outros compostos que eu mencionei para vocês aqui à direita.
Então, nós temos um guia de perguntas. As perguntas, elas vão ser sempre as mesmas. Existe algum risco de deficiência ad libitum? Ou seja, se deixar por conta da pessoa, tem risco da pessoa ingerir pouco? Sim ou não? E dependendo dessa primeira resposta, vão se guiar as outras. Então, se a gente pensar aqui, né, o primeiro exemplo, o consumo de carboidrato. Tem algum risco da gente deixar por conta da pessoa para ela consumir ad libitum? Não, normalmente não. Então, a estratégia nutricional, que é a próxima pergunta aqui, ela não é aplicável e a suplementação, ela não é recomendada. Então, nesse contexto aqui, né, o risco de deficiência, o risco de déficit é bruto, né? Não é no sentido de melhora no desempenho. Então, se não tem risco, não precisa de suplementação. Somente, né, o ajuste alimentar, ajuste do timing do consumo. Tá? Então, se a gente pegar aqui, né, a proteína, tanto quantidade quanto qualidade, se a gente deixar por conta da pessoa, vai existir risco de deficiência? Existe, por causa daquilo que a gente falou, né? Menos quantidade de aminoácidos essenciais, aminoácidos menos biodisponíveis. Então, existe esse risco. Isso pode ser corrigido com uma estratégia nutricional? Pode ser corrigido. Então, talvez, dependendo do contexto, a suplementação ela seja necessária. E agora, né, vou dar um último exemplo aqui dessa figura, que seria a vitamina B12, especialmente se a gente considerar os vegetarianos estritos. Seguindo as perguntas, existe um risco de deficiência? Sim, existe, né? Isso pode ser corrigido com estratégia nutricional? Existe algum alimento que os vegetarianos estritos eles vão consumir que vai melhorar o risco da deficiência? Não, não existe. Então, a suplementação, ela é recomendada, ela é indicada, tá? Então, com isso, né, com essa figura e com essas perguntas, a gente fecha essa nossa primeira parte da aula entendendo o que é importante para uma boa prescrição e o que pode prejudicar no desempenho dos vegetarianos. E aí a gente vai passar para uma outra figura, um pouco parecida, mas um pouquinho mais assustadora, mas que faz uma boa síntese dos nutrientes de atenção. Então, para a gente começar a entender essa figura, eu vou convidar vocês a iniciar olhando aqui, né, esse círculo menor, que é o círculo da letra A, que tem as características de cada dieta. Então, aqui a dieta vegetariana, a dieta onívora, a dieta vegana. Cada dieta tem a sua particularidade, suas propriedades nutricionais e os nutrientes que são consumidos, né, em menor ou maior quantidade. Aí a gente passa para esse círculo cinza, que é o círculo B, onde a gente tem flechas mais finas e as flechas mais grossas, e se a gente olhar aqui na legenda, elas estão demonstrando um efeito fraco, no caso das flechas finas, e um efeito forte da composição da dieta que a gente vê aqui no círculo A, afetando o estoque de diferentes substratos e as adaptações teciduais ao exercício. E, por fim, a gente vem para esse círculo maior aqui da letra C, que tem as relações também fracas e fortes do que pode mudar no desempenho aeróbico e de força. Então, esse é o primeiro passo, a gente olhar o A, B ou C. E o segundo passo é a gente avaliar a dieta, né, a partir das cores. O azul está representando aqui a dieta onívora. Então, por exemplo, nós temos boas fontes de grande consumo, né? De DHA e de EPA, de proteína, de ferro M, né? Que tem uma associação forte com a adaptação muscular e, consequentemente, na performance de força e de endurance, tá? Então, essa da dieta onívora, esse terço aqui azul. Agora, se a gente passa para o lado esquerdo aqui, né? Nesse terço amarelo, que é a dieta vegetariana. Eu vou considerar a vegetariana como ovo-lacto vegetariana e a veg aqui embaixo, a verdinha, como vegana, que a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Então, como característica, né, da dieta vegetariana, a gente vai ter uma menor quantidade, né, um menor consumo de DHA e de EPA, então é um baixo consumo de DHA e de EPA. A gente também tem um baixo consumo de proteínas,
que teria uma relação, né, um efeito fraco na adaptação muscular, e isso também tem um efeito fraco na performance de força e na performance de endurance, né? Por outro lado, né, a gente pode olhar aqui, a dieta vegetariana, ela é rica em antioxidantes, como eu falei para vocês. E isso tem uma relação muito forte com a adaptação cardiovascular. E isso pode ser relacionado com uma boa performance aeróbica. Tendo, né, essas características da dieta e esses efeitos que a característica e os nutrientes eles podem exercer tanto nas adaptações e resultar lá no desempenho, a gente vai avaliar agora, então, o que a literatura nos traz sobre dietas vegetarianas e o desempenho esportivo. Esse primeiro trabalho aqui que eu trouxe, de Lynch Colaboradores, foi um estudo transversal que foram avaliados 27 indivíduos vegetarianos comparados a 43 onívoros em relação ao VO2 máximo absoluto, que é medido em litros de oxigênio consumido por minuto em teste em esteira, e também em relação ao pico de torque em dinamômetro isocinético, que é considerado padrão ouro para a medida da força. Então, eram indivíduos treinados de ambos os sexos e não foram observadas diferenças no pico de torque, tanto em homens quanto mulheres. Os valores de VO2 máximo foram maiores nas mulheres vegetarianas em relação às onívoras, e os valores de VO2 máximo não apresentaram diferenças entre os homens. Tá? Então, estudo transversal. Agora a gente vê aqui um estudo de intervenção, utilizando a creatina e a beta-alanina, a suplementação delas, né, que a gente discutiu quando a gente falou ali dos pontos de atenção. Então, os autores aqui avaliaram 40 mulheres onívoras. Essas mulheres elas foram divididas em 3 grupos. Um grupo manteve a dieta onívora, um grupo seguiu a dieta vegetariana durante o período do estudo, suplementando beta-alanina e creatina, e o terceiro grupo seguiram a dieta vegetariana, mas receberam um placebo, então seguiram sem suplementação. Esse estudo ele durou 6 meses, e antes, né, do estudo, no baseline, na metade do estudo, 3 meses, e no final do estudo, essas mulheres elas foram submetidas a um teste de VO2 máximo em cicloergômetro, e não houve diferença entre os grupos em relação à capacidade aeróbica. Então, se a gente olhar para o resultado desses 2 trabalhos, sendo um transversal e um de intervenção, parece que mesmo existindo particularidades no consumo alimentar da dieta volacto-vegetariana, né, isso não piora os parâmetros de desempenho que foram avaliados. Não piora e, por enquanto, também a gente não pode afirmar que melhora, né? Então, eu vou voltar um pouquinho nessa nossa figura aqui para a gente avaliar a dieta vegetariana estrita que está representada aqui por esse terço em verde. Então, a gente vê aqui que existem 2 pontos importantes, 2 efeitos fortes destacados pelas setinhas mais grossas da dieta nas adaptações cardiovasculares, né? Que seria a alta quantidade de antioxidantes e a baixa quantidade de consumo de gorduras saturadas, ambos aqui, né, favorecendo a adaptação cardiovascular e demonstrando forte efeito no desempenho aeróbico. E a gente tem também aqui, quando a gente olha ainda, né, o desempenho aeróbico, a gente olhando o alto consumo de carboidratos, né, a gente também tem uma maior disponibilidade de carboidratos, relacionando, né, um efeito forte aqui no desempenho aeróbico. Agora, com relação ao desempenho de força, a gente vê aqui que os efeitos da dieta vegana, das características da dieta vegana, nas adaptações musculares, na disponibilidade de substrato para o exercício de força, o efeito é baixo. Então, dentro do que a gente tem de características aqui, né, isso sugere que as dietas veganas elas podem comprometer o desempenho de força. Então, será que isso acontece? Vamos ver o que os trabalhos da literatura trazem para a gente. Começando por esse aqui, que avaliou vários parâmetros de força. Então,
o grupo vegetariano foi composto por 9 veganos e 23 ovo-lacto vegetarianos, que foram avaliados e comparados ao grupo onívoro em relação à capacidade aeróbica em teste de esteira, força isométrica pelo aparelho de hand grip e o exercício de deadlift isométrico. A força dinâmica foi avaliada pelo exercício de agachamento guiado por barra. E desse exercício aqui, a carga de 10 repetições máxima foi dividida pelo peso corporal do participante para o cálculo de outro parâmetro avaliado, outro parâmetro de força, que foi a força relativa. Então, portanto, a quantidade de quilos que a pessoa consegue carregar dividida pelo seu peso corporal. E o último parâmetro de desempenho avaliado por esse trabalho foi a potência, que foi medida por salto. Aqui não foram encontradas diferenças entre os dois grupos na capacidade aeróbica, na força isométrica e na força dinâmica. Mas os vegetarianos apresentaram maiores valores de força relativa em relação aos onívoros e também maiores valores de melhor potência, né, em relação ao grupo dos onívoros. Então, o que a gente vê aqui faz a gente questionar o que a gente viu no slide anterior, que as características da dieta podem impactar negativamente no desempenho de força. Mas aqui, o grupo do vegetariano, ele foi composto por um mix de ovo-lacto vegetarianos e veganos, de ambos os sexos, né, um estudo transversal. Então, agora a gente vai começar a ver os trabalhos que envolvem somente a população vegana em comparação aos onívoros. Esse aqui avaliou parâmetros funcionais do coração, mas também avaliou desempenho aeróbico de corredores amadores, mais um estudo transversal, né? Então, a amostra consistiu em 22 veganos e 30 onívoros, que foram avaliados em relação a parâmetros de desempenho em teste de esteira, que estão aqui descritos nessa tabela. Então, com relação ao VO2 máximo bruto, não foram observadas diferenças, e com relação ao VO2 máximo relativo, foram observadas diferenças significativas entre os grupos, aonde os grupos dos veganos apresentaram maiores valores de VO2 máximo relativo. Potência, frequência cardíaca, pressão sistólica e diastólica não foram observadas diferença entre os grupos. Então, a única coisa que diferiu aqui foram os valores de VO2 relativos em corredores amadores veganos. Ainda seguindo com as avaliações de homens treinados, e de colaboradores, né? Esses autores, eles partiram de uma premissa já bem demonstrada na literatura, que é de que a dieta vegetariana, ela é um fator protetor para a saúde cardiovascular. E que, por outro lado, né, o consumo mais baixo de proteínas pode comprometer a função do músculo esquelético. Então, o que eles quiseram fazer aqui? Avaliar padrões vasculares, né? Eles avaliaram dilatação do fluxo braquial, espessura da camada íntima da artéria carótida, que foram coisas que eu não foquei aqui, mas como eles avaliaram também a força através do dinamômetro isocinético e o VO2 máximo em ciclergômetro, eu achei interessante trazer os dados para a gente conversar. Aqui, a análise estatística que esses autores utilizaram, ela foge um pouquinho de uma análise de médias, que é o que a gente está acostumado a ver e está acostumado a fazer, e os autores fizeram uma análise bayesiana. Essa análise bayesiana, ela atualiza a probabilidade de uma hipótese. Então, os autores assumiram como hipótese nula, não haver diferença, né, a ausência da diferença entre os grupos, e como hipótese alternativa, a presença da diferença entre os grupos. Então, o que eles fizeram? Eles combinaram essa informação prévia, a ausência ou a presença da diferença dessas hipóteses, né, com os dados coletados. E aí, dessa análise, sai um fator bayesiano, que pode ser muito forte, moderado, fraco, e por aí vai. E depois dessas análises, né, o fator bayesiano que saiu para eles demonstrou uma fraca evidência para suportar diferenças de força, né, então, na contração isométrica voluntária máxima, e de VO2 máximo em cicloergômetro.
Então, esse fator bayesiano é mais ou menos, né, a gente pode tentar adaptar como se não houvesse uma diferença, uma fraca evidência que suporta essas diferenças. Então, a diferença não é suportável. Então, esse é mais um estudo em homens treinados, né, mais uma evidência. E então a gente viu que para ambos os sexos a força relativa foi maior nos vegetarianos e que em veganos homens a capacidade aeróbica bruta não diferiu, mas que a capacidade aeróbica relativa foi maior nos veganos. E agora, né, com relação às mulheres, será que é diferente dos homens? A gente vai ver mais um estudo transversal, agora avaliando somente mulheres e somente veganas, em comparação a mulheres onívoras. Então, uma amostra mais homogênea nesse sentido, que avaliou também a capacidade aeróbica e a capacidade de força, tanto de membros inferiores, através do leg press, como de membros superiores, através do supino. A gente vê aqui nos resultados da tabela, né, que a atividade física, o tempo de atividade física semanal não diferiu entre os grupos, então é uma amostra igualmente treinada. A capacidade de VO2 máximo foi estimada por uma equação, então foi baseada nesse teste submáximo aqui, e em ambos a gente consegue ver uma diferença significativa entre os grupos, sendo que as mulheres veganas apresentam maior VO2 estimado e maiores valores, né, no teste de submáximo de endurance. Com relação à força, não foram observadas diferença entre os grupos das veganas e das onívoras, nem no leg press e nem no supino. Então, os estudos transversais, eles mostram esses resultados e nos ajudam aí a tentar construir uma resposta sobre adotar a dieta vegetariana ou vegana, ser melhor ou pior em termos de desempenho. E agora a gente vai passar para um trabalho, né, para um estudo de intervenção. Aqui foram homens sedentários, ou veganos, ou onívoros, que seguiram uma dieta hiperproteica, então foram contabilizados os alimentos consumidos. A gente pode ver que eles realizaram recordatórios de 24 horas prévios, né, à intervenção. Eles calcularam o consumo proteico de todos os participantes, contabilizaram os alimentos consumidos, então está aqui o whole food, e o indivíduo complementava ou com whey protein ou com proteína de soja. Essa amostra ficou equalizada no consumo proteico de 1,6 gramas por quilo por dia. Então, como eu disse lá no começo, a recomendação para a população geral é 0,8, então aqui a gente vê realmente o exercício físico demandando um consumo proteico maior. E os participantes, eles foram submetidos a treino de resistência por 12 semanas e seguir essa dieta hiperproteica. Então, no começo da intervenção, foram feitas análises sanguíneas, essa análise dietética, a análise da composição corporal por DEXA e também medidas da área transversa do músculo e a biópsia muscular e de força, para ser comparado lá no final da intervenção. E houve um acompanhamento mais próximo aqui do consumo alimentar a cada 4 semanas para garantir que os participantes estavam de fato seguindo o que foi orientado, né? Então, no final da intervenção, essas análises elas foram repetidas. E aí, com relação às medidas, né, iniciando com as medidas realizadas no músculo, a área transversa do reto femoral e do vasto lateral, a gente verifica, né, com um asterisco que existe apenas uma diferença do tempo, sendo que a área transversa foi maior após a intervenção, que é esperado, mas tem diferença entre os grupos. Na análise do tipo de fibras, aqui a gente vê que não houve efeito, né, nem do tempo, nem entre grupos, nas fibras do tipo 1. E abaixo aqui a gente vê uma diferença do tempo nas fibras do tipo 2. E pré-exercício, a gente vê que teve uma diferença entre os grupos, a biópsia revelou essa diferença, mas pós-intervenção, essa diferença ela não apareceu. Tá? E aqui, com relação à medida de força, que foi avaliada pelo teste de uma repetição máxima no leg press, não se observaram diferença entre os grupos. A gente observa aqui apenas o asterisco, indicando o efeito do tempo, né, aumentando a força pós-intervenção. Então, a conclusão desse trabalho foi que, desde que se siga uma dieta hiperproteica, a fonte dessa proteína indifere,
no que diz respeito às adaptações musculares, né, que a gente conseguiu ver aí, induzida por 12 semanas de treino resistido em homens sedentários. E é importante dizer aqui, né, que nós temos resultados de estudos de intervenção, estudos também transversais com diferentes metodologias, então diferentes maneiras de medir a força e os diferentes testes de capacidade aeróbica por esteira ou por bicicleta. Alguns demonstram ausência de diferença entre os grupos e outros demonstram melhores resultados em vegetarianos, força relativa, VO2 relativo, e agora, né, que a fonte proteica indifere dentro de um consumo de uma dieta hiperproteica. Então, a gente segue com essas informações mais um pouquinho, né, para a gente tentar responder a pergunta inicial da aula, mas já caminhando para o fim, a gente vai falar um pouquinho sobre a recuperação muscular, né, então, se no desempenho a gente tem todo esse problema metodológico e poucos resultados na recuperação, mais ainda, né? E o que é importante a gente pensar, nós temos menos resultados ainda, né? Na recuperação. E para além do sono e do descanso em si, os fatores nutricionais, eles também contribuem para uma recuperação adequada. E é importante a gente conceituar o que é uma recuperação adequada. Existem algumas maneiras de mensurar isso, mas, por exemplo, o músculo voltar aos níveis de força pré-exercício quer dizer que a recuperação foi boa. O restabelecimento dos estoques de glicogênio também. Né? De uma maneira geral, o indivíduo bem recuperado, ele faz ele consegue treinar, né, fazer o exercício com um bom desempenho. Então, é importante garantir um consumo calórico adequado para que os sistemas corporais eles retomem a homeostase que foi quebrada no momento do exercício, especialmente o sistema muscular, né? Combinar tanto os carboidratos e também garantir um aporte proteico com aminoácidos essenciais é importante para otimizar a síntese proteica e demais adaptações. O American College of Sports Medicine recomenda 10 gramas, o consumo de 10 gramas de aminoácidos essenciais pós-treino para otimizar essa síntese proteica muscular. A hidratação, ela deve ser correspondente à perda que aconteceu no exercício. E também a moderação de processos inflamatórios e de estresse oxidativo. Aqui, mais uma vez, é importante a palavra moderar e não anular, porque os processos inflamatórios de estresse oxidativo, eles também, em algum nível, eles contribuem para as adaptações e para o processo de recuperação muscular. E qual que é a relação, então, do vegetarianismo com a recuperação muscular? Esse trabalho avaliou parâmetros relacionados à respiração muscular após dano induzido pelo exercício em indivíduos que seguem dieta ovo-lacto-vegetariana, em comparação àqueles que seguem uma dieta mista. Eles consideram a dieta mista a ingestão de proteínas vegetais e proteínas animais. Nesse trabalho foram avaliados homens e mulheres jovens, sedentários, e os que seguiam o padrão vegetariano seguiam por 3 meses. Os participantes, eles realizaram medidas de força isométrica e de força concêntrica em dinamômetro isocinético. A força concêntrica foi avaliada em 3 velocidades diferentes, 60, 80 e 240 graus por segundo. Foram avaliados também em relação à potência, através de exercícios de salto, e avaliados em relação à dor, utilizando a escala visual analógica de dor e o algômetro de pressão, né, para medir a dor. Essas medidas, elas foram realizadas antes e dia a dia por 5 dias, após um protocolo de indução de dano muscular em dinamômetro isocinético. Os resultados desse trabalho, eles foram descritos em percentual de mudança aqui no eixo Y, e no eixo X nós temos o momento inicial, o momento da indução do dano e 5 dias subsequentes, com um asterisco aqui sinalizando a diferença entre o momento inicial e o valor significativo de P ajustado para 0,05. Então, aqui, olhando esse primeiro gráfico, em relação à força isométrica, nós não observamos diferenças no percentual de mudança entre os grupos, somente o efeito do tempo, então a gente vê o valor de P aqui não significativo. O mesmo padrão com relação à potência avaliada pelo salto, então não houve diferença no percentual de mudança entre os grupos, somente
no efeito do tempo. Mesma coisa, mesmo padrão na força concêntrica de 60 e 180 nessas duas velocidades. Nós não vimos diferenças entre os grupos. E na velocidade de 240, observa-se, além do efeito do tempo, uma diferença significativa entre os grupos. E com relação à dor, não houve diferenças na escala visual analógica de dor, mas houve uma diferença significativa na dor quando avaliada pelo algômetro de pressão, onde o grupo que seguiu a dieta mista relatou menos dor pelo algômetro. Esse outro trabalho também avaliou o vegetarianismo e a recuperação muscular através do dano muscular agora por corrida downhill. O objetivo desse trabalho foi avaliar o impacto e a extensão do dano muscular induzido por esse tipo de exercício na função muscular de onívoros e de veganos. Então, a gente vê o desenho experimental aqui. A primeira visita foi o termo de consentimento, alguns questionários, a antropometria, a composição corporal e o teste de VO2 pico que foi realizado em esteira. Nas visitas 2 e 3, os participantes fizeram uma corrida, ainda sem inclinação, salto contra movimento, um exercício isométrico e também preencheram o recordatório de 3 dias. Na visita 4, eles fizeram esse teste, essa bateria de testes, né? Então, tanto de exercícios quanto de outras medidas, e aí, de fato, fizeram a corrida downhill, agora, então, com a graduação, né, a menos 15%, a 70% do VO2 pico, e repetiram esse teste essa bateria de testes. Então, antes e depois, e essa bateria de testes foi repetida por 24, 48 e 72 horas após o dano muscular. Em nenhum dos momentos foram encontradas diferenças entre os grupos nos parâmetros avaliados, então na espessura muscular da coxa, no salto contra movimento, no exercício isométrico, que foi a puxada isométrica do meio da coxa, e na dor, tanto avaliada pelo algômetro quanto pela escala visual numérica de dor. Dos trabalhos apresentados até aqui, tem uma característica que chama atenção, que é a divisão dos grupos da amostra entre dois grupos, entre ovolacto-vegetarianos ou veganos, ou, né, a gente viu um estudo que agrupou os ovolacto-vegetarianos e os veganos em um grupo só, e a gente fica sem saber se existe algum impacto de diferentes graus de exclusão de alimentos de origem animal da dieta na recuperação muscular. Então, pensando em contribuir para essa literatura, para essa lacuna, desculpa, da literatura atual, nós estamos desenvolvendo um trabalho aqui no nosso laboratório, onde os voluntários eles foram divididos em 3 grupos. O grupo dos onívoros, dos ovolacto-vegetarianos e dos vegetarianos estritos. Foram recrutados homens saudáveis, treinados, habituados a treinos resistidos, né? Homens jovens, entre 20 e 45 anos, em um N de 31 pessoas, 9 onívoros, ovolacto-vegetarianos e 11 vegetarianos estritos. E para avaliarmos a recuperação muscular, nós realizamos um protocolo de indução de dano muscular voluntários em dinamômetro isocinético. Então, era um exercício excêntrico para quadríceps com a perna dominante. Foram 24 séries de 10 repetições, no final 240 repetições. E antes desse protocolo, imediatamente após esse protocolo e 24 horas após esse protocolo, nós fizemos um teste de força, de contração voluntária máxima, e aplicamos também escala visual analógica de dor e escala de percepção subjetiva de recuperação. E aí, o que nós encontramos, né? Começando pelo pico de tórax. Aqui no eixo X, nós temos os grupos e os momentos. Então, essas primeiras 3 barras representam os 3 momentos, antes, imediatamente após e 24 horas após o protocolo de indução de dano muscular nos onívoros. Essas 3 aqui são os 3 momentos do ovolacto-vegetariano, e aqui no final os 3 momentos dos vegetarianos estritos. E aqui no eixo Y nós temos a medida de força utilizada do pico de torque, que é o Newton por metro. Então, nós observamos que existiu um efeito do tempo nos valores do pico de torque após teste de ANOVA. Então, os valores de pico de torque diminuíram depois do protocolo de indução de dano muscular e se mantiveram mais baixos do que o momento inicial 24 horas após o protocolo.
Isso aconteceu com todos os grupos, porém não houve diferença entre os grupos com relação à medida de força. Avaliando a escala visual analógica de dor, da mesma forma, nós temos no eixo X os 3 momentos, imediatamente antes, imediatamente após e 24 horas após, no grupo dos onívoros, no grupo dos ovolacto-vegetarianos e no grupo dos vegetarianos estritos. E aqui no eixo Y, nós vemos que esse valor da escala visual analógica de dor é descrito em unidades arbitrárias. E aqui nós também observamos um efeito do tempo, então a letrinha A aqui está marcando o efeito do tempo, a dor ela aumenta em todos os grupos após o exercício de maneira significativa, mas nós não observamos diferença entre os grupos. E por fim, nós temos a escala de percepção subjetiva de recuperação, igualmente aplicada nos 3 momentos, descritos aqui no eixo X, nos 3 grupos, onívoros, ovolactos, vegetarianos e vegetarianos estritos, e no eixo Y, o seu valor em unidades arbitrárias. A percepção de recuperação diminui após o protocolo de indução de dano muscular nos 3 grupos, sem diferença significativa entre os grupos. E a partir dos gráficos que foram apresentados aqui, a gente observa um padrão similar de mudança nas 3 avaliações realizadas. Sempre observando um efeito do tempo relacionado ao protocolo de indução de dano, então o protocolo sendo efetivo, ou seja, os participantes eles perderam força, eles sentiram dor e eles não se sentiam recuperados nos momentos após o exercício, mas não houve diferença entre os grupos em nenhum desses parâmetros. Então, assim, a gente reflete que essa ausência de diferença nos parâmetros de recuperação avaliados tanto aqui no nosso trabalho quanto nos outros trabalhos apresentados, levanta a importância do planejamento alimentar e da adequação nutricional no processo de recuperação muscular. E a gente falou, no início da aula, sobre o perfil alimentar vegetariano. Então, será que esse perfil alimentar vegetariano, dentro do exposto aqui, com as diferenças de consumo que são clássicas e observadas pela grande maioria dos autores, será que essas diferenças de consumo, elas se traduzem em diferenças significativas no desempenho e na recuperação muscular? Então, fica a reflexão. Sendo assim, como considerações finais, o primeiro fato que temos que levar em conta sempre é que os dados eles ainda são escassos. As metodologias utilizadas nos trabalhos aqui são heterogêneas e até mesmo o conceito ele é confuso. Muitos trabalhos, alguns trabalhos incluem semi-vegetarianos no mesmo grupo de vegetarianos, por exemplo, isso é um erro conceitual frequentemente observado. E esse cenário, então, dificulta um pouco a conclusão sobre benefícios ou malefícios do vegetarianismo no exercício. As vantagens, elas aparecem na força relativa e desempenho aeróbico, mas ainda não são consenso e merecem mais trabalho, uma análise mais aprofundada. Diante das evidências, parece não existir qualquer desvantagem com relação ao desempenho, enquanto adoção da dieta vegetariana, e com relação à recuperação muscular ainda não se sabe. E apesar da literatura estar crescendo no sentido de avaliar a relação do vegetarianismo com o exercício, o tema ainda é muito novo e merece discussões mais aprofundadas. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação, agradecendo aos órgãos, às agências de fomento, e aos laboratórios envolvidos na nossa pesquisa. Muito obrigada.